Lucas, capítulo 14. São exatamente 7 horas. Daqui para 9 horas eu termino a mensagem. E os irmãos poderão ir mastigando o conteúdo. Amém? Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. (14) a partir do versículo 15. Eu vou ler essa parábola e nós vamos meditar sobre ela. Amém? Lucas 14, a partir do verso 15. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero nesta noite mais uma vez pedir ao Teu Espírito Santo que nos dê o entendimento. Porque se não for, ó Deus, o Espírito Santo, Teu Espírito, Senhor, neste momento, a nos ensinar, nos instruir e a revelar verdades da Tua palavra, não teremos por nós mesmos esta capacidade. Então te peço que neste momento, ó Pai, os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração, ó Pai, esteja sensível, que possamos aqui nesta noite, Pai, sermos ministrados por esta palavra, e que o Senhor alcance, Pai, as vidas, que o Senhor, ó Pai, neste momento dê a compreensão ao homem, abra seus olhos, o seu entendimento, para conhecer, ó Deus, a Tua vontade. Abençoa desde já, Pai, a cada ouvinte, que todo o atrapalho, que todo o empecilho, ó Pai, caia por terra, seja de ordem física ou espiritual. Somente o Senhor, Pai, tenha liberdade neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu ministrei essa palavra terça-feira, ou segunda-feira, no culto de ação de graças, do aniversário do diácono Wilson, lá na Taitinga. Mas eu também senti hoje a vontade de ministrar nessa noite, porque eu sei que esta palavra, ela não é do homem, ela não é uma palavra humana, ela é uma palavra que vem de Deus, e como ela vem de Deus, ela tem o poder de operar de forma sobrenatural. Então eu creio que hoje o Senhor vai falar também através dessa passagem. Eu quero falar sobre as desculpas para não seguir a Cristo. E aí, ao meditar nesse texto, nós podemos perceber que há diferentes maneiras de responder ao convite do Evangelho. Principalmente se
essa sua resposta, ela é de rejeitá-la, de não aceitar este convite. E aí as pessoas podem criar N desculpas para de alguma forma dizer, não, eu não quero, eu não aceito, eu não creio, eu não vou. Então, mas independente de que resposta o homem use, todas elas, na melhor das hipóteses, é ruim, ou são ruins. Porque não há como você negar o convite do Evangelho. Não há como você rejeitar tão grande graça, simplesmente arrumando um jeitinho, uma desculpa, uma forma educada ou não, como vamos ver daqui a pouco. Porque independente da forma que você use ou faça para não aceitar o convite, você está enquadrado aqui nesse texto. Um por um começaram a dar desculpas. Um por um começaram a dar desculpas. Mas é bem verdade que mesmo assim, algumas dessas desculpas, elas aparentemente, tem assim alguma razão, aparentemente, escute isso. E nós vamos ver aqui dois grupos, qualificar em dois grupos os argumentos desses homens ou dessas pessoas. Um disse, não, eu não vou, e eu queria que você me perdoasse. Um dos grupos, os dois primeiros, não, eu não vou, mas me perdoe. Me perdoe porque eu não vou. Mas o terceiro homem, que eu qualifico no segundo grupo, ele não teve rodeio nenhum, ele foi diretamente, nitidamente, ele disse, olha, eu não posso ir. Eu não posso ir. Então, essa foi uma resposta, assim, definitiva. Você percebe que aquele homem estava convicto, ele não tinha nenhuma intenção, nenhum desejo de ir para aquele banquete, para aquela ceia, ele não tinha. Simplesmente ele disse, não, eu não posso ir. Uma resposta dura. E a única coisa que ele falou é o seguinte, não, eu tenho que me casar. Eu vou me casar. Não adianta, muitas vezes, nós usar de argumentos até, entre aspas, convincente para um homem e achar que aquela resposta te isenta de uma responsabilidade do convite. Talvez para aquele homem, aquela desculpa do casamento tirasse toda a responsabilidade e tornasse aquela ceia algo sem propósito para ele. E que somente aquela palavra acerca do seu casamento já era suficiente para ele ficar de fora. Agora, o que isso significa de fato e de verdade? Não vou, não quero ir. Bem, a primeira coisa que eu posso perceber neste homem, ou nesse grupo de pessoas, que aqui eu qualifico também algumas pessoas de hoje, no nosso tempo. Primeiro, ele pensou muito pouco no anfitrião daquela festa, num homem que estava proporcionando aquela ceia. Na verdade, ele teve pouquíssima consideração e respeito por esse certo homem que fez uma grande ceia. Então ele viu, na verdade, ali uma oportunidade para desprezar. E ele recusou o convite abertamente, dizendo, não, eu não vou, eu não posso ir. Ao mesmo tempo que ele demonstra desrespeito por aquele homem, certo homem, ele despreza também o banquete, a refeição que ali era apresentada, que ia ser servida, e era um grande banquete, era uma grande ceia. Então ele não se importou se toda aquela comida ia ser jogada fora, ia sobrar, ia dar desperdício, prejuízo àquele homem. E talvez ele até tenha se achado melhor do que aqueles que iriam, que tinha recebido ao convite. Afinal de contas, depois o homem mandou sair pelas vietas, pelas ruas, e chamar os mancos, coxos, aleijados, para adentrar naquela ceia, naquela festa. Talvez ele se achou agora melhor.
ele não precisava, talvez ele é para si, não, eu posso fazer melhor, eu vou me casar, eu posso fazer uma ceia para mim mesmo, a minha própria ceia, então eu não preciso ir para esta ceia. Na verdade, o que Jesus estava falando aqui nessa parábola era para os judeus. O contexto é esse. Jesus estava falando de banquetes, logo nos versículos anteriores, capítulo anterior, capítulo 13, nos últimos versículos ele vai falar sobre convidar, como você vai convidar, dê uma ceia, não convide só seus amigos, convide as pessoas desconhecidas, convide os necessitados. Então um judeu, aquele certo homem, questionou, então bem-aventurados que participam da ceia no reino dos céus. Aí Jesus conta essa parábola. Ele começa a falar, porque esses convidados, que receberam o convite antecipado, eram os judeus. Que quando Jesus vem, eles rejeitam. Rejeitam. Então, Deus, na sua soberania, na sua graça, começa a salvar quem? Os publicanos, os cegos, os coxos, os mancos. Jesus sai nas ruas, nos guetos de Jerusalém, na Galileia, e começa a pregar para essas pessoas. E os poderosos, os ricos, aqueles que diziam importante, ficam de fora porque rejeitam. Mesmo com todas essas pessoas lá que foram salvas, que reconheceram a Jesus, ainda ficou espaço para os gentios. Tanto que o servo diz, não, eu já chamei todos eles, mas ainda tem espaço. Jesus diz, então vai, e os constrange a entrar. A palavra verdadeira é essa, não é forçar de força, de violência, mas os constrange a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Então o rei, que aqui representa Deus, o rei não é este homem, certo homem, e que representa Deus, tinha um desejo de ver aquele banquete repleto de pessoas saciando a sua fome. Só que o banquete que Deus apresenta hoje para os homens, não é o banquete que alimenta o corpo, a carne, mas é um banquete espiritual. E aí eu quero fazer uma comparação um pouco hoje sobre isso, com as pessoas de hoje. Porque quer queira ou quer não, hoje, nos nossos dias, há pessoa que não tem nenhum tipo de estima ou de opinião sobre Cristo, sobre Deus, sobre a igreja. Ele não cultiva dentro deles nenhum tipo de honra, de amor por Deus. Na verdade, para eles falar em religião é algo de louco, é algo de gente fraca, é algo de gente tola. Para eles falar de igreja é algo impraticável. Falar de Deus para eles é algo fantasioso. Então para eles não tem tempo para se preocupar com essas coisas. Para muitas pessoas, religião, igreja, Deus é algo que nem se pensa, nem sequer para um momento, para meditar. Que este Deus que os anjos adoram, e que este Cristo que morreu numa cruz, ele é o amável dos amáveis. Só que eles não conseguem ver em Cristo nenhuma beleza. Nenhuma beleza. Eles não valorizam a provisão de Deus. Eles não dão conta da importância, da misericórdia de Deus todos os dias sobre a vida deles. Eles não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz, trazendo perdão para os pecados do homem, a salvação de sua alma. Eles não pensam no Deus dos céus. Então muitas pessoas negligenciam as coisas como se não precisassem delas. Eles simplesmente não se importam com as suas almas e com as coisas espirituais, como se nunca fosse um dia precisar dessas coisas. Ou talvez algum deles pense assim, não, no dia que eu quiser, eu vou. Na hora que eu quiser, eu vou. E não é assim. Muitas dessas pessoas até têm seus próprios julgamentos. Muitas delas, sabe, são orgulhosas, acham que são capazes de abrir os seus próprios caminhos para o céu.
Elas acham que não precisa de negócio de caridade, não precisa de perdão, não precisa de misericórdia. Para quem isso é besteira, é bobagem. Eu mesmo é que faço o meu caminho. Eu mesmo. Essa parábola fala desses homens que receberam os convites, porque quando você era convidado para uma festa, existia semanas, até meses de antecedência, você recebia o convite, uma carta. Só que no dia da festa, a pessoa mandava um empregado para confirmar o convite. E se na hora do convite, da carta, com um mês de antecedência, você diz assim, não, eu recebo o convite. Ali era um selo. Se você recebesse o convite daquela carta, que antecedia, era uma carta que antecedia o dia da festa, você estava dizendo assim, não, eu vou. E se você negasse no dia da festa, quando o mensageiro estava indo de casa em casa, confirmar, isso era ato horrível. Não era uma coisa muito legal para se fazer. Não era. Só que esse homem não se importou com isso. Não vou. Então ele desprezou aquele homem que organizou esta festa. Ele desprezou a festa em si. Então essas duas coisas, ela mostra naquele homem um desdém, um orgulho, que expressa em palavras dizendo, não, eu não posso ir. Mas ele tinha feito uma promessa de ir, quando ele recebeu o convite. Ele recebeu o convite para ir àquela festa. A parábola fala sobre isso. Ele aceitou a carta, ele recebeu o convite, mas agora, embora eu tivesse aceitado, ele disse, não, eu não vou, eu não quero ir. Naquele momento, primeiro da carta, disse, eu quero a carta, eu vou. Parece com a vida de muitas pessoas, talvez pareça que é sua vida. Como assim, pastor? Quantas vezes alguém aqui no nosso meio, que esteja ouvindo agora pela internet, se comprometeu algumas vezes até, não só uma, mas algumas vezes, de dizer assim, não, eu vou a Cristo. Não, eu vou aceitar Jesus. Não, eu vou para Cristo. Não, sabe, pastor, um dia eu vou. Quantas vezes você se comprometeu, por exemplo, com amigos? Né, com amigos. Não, por favor, não, ora por mim. Sabe, não, eu prometo, irmão, vai lá, ora por mim. Então você, naquele momento, você é uma coisa. Mas aí, com o passar do tempo, você não leva mais a sério. Ou então, quantos homens olham para sua esposa, olham no rosto dela, nos olhos dela, e dizem, olha, amada, minha filhinha, meu amor, meu bem, logo, logo, eu vou com você para a igreja. Logo, demora mais não, é logo, logo. Logo, logo. Esse logo, logo nunca chega. Quantos fazem isso? Ou então, algum de seus amigos fizeram um círculo de oração, campanha de oração por você, mas você nunca concretizou a intenção de se tornar um verdadeiro cristão. E aí, por muitas vezes, seus pensamentos, resoluções, talvez você possa até não ter tido as mesmas palavras deste homem. Não vou. Não, de maneira nenhuma eu posso ir. Mas de alguma forma você deu uma desculpa. Talvez você nem se expressou em palavras, somente em pensamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece cada uma das tuas respostas, cada uma das tuas resoluções estão lá, escritas no livro de Deus, estão lá, como testemunha da sua falsidade, do seu engano, da sua mutabilidade. Ora você diz que vai, ora você diz que não vai. Não, agora eu vou ser cristão, agora eu vou ser crente. E depois muda. Escute, Deus se lembra de cada uma de suas promessas. Embora você tenha esquecido. Você até aceitou naquele calor do momento, aquela peleja, aquela tribulação. A dificuldade era tão grande que você aceitou. Não, eu vou. Tá bom, eu vou. Tá aí. Estou precisando mesmo, sabe? O negócio está sério, irmão, sabe? Eu vou. Pode esperar lá domingo. Viu? E aí, o mundanismo vem, os desejos vêm, a vaidade vem,
Você acha mais vantajoso estar no mundo? Então você começa agora a voltar à sua obstinação novamente. Aí você começa a falar de novo. Não posso ir. Não posso ir. Talvez você não tenha dito assim, né? Como eu citei agora. Mas tem o mesmo efeito. Isso é o que importa. O que você está dizendo é o seguinte, olha, não, eu não vou para a ceia do Evangelho. Eu não vou participar do cristianismo. E aí pouco importa a maneira que você fala isso, se é calmamente, se é áspero, não importa, a prática, o resultado é o mesmo. E aí eu sei de uma coisa. O que, pastor? Tem pessoas que detestam a hora do apelo, do convite. Sim ou não? Tem pessoas que vêm para o culto, mas antes do apelo, antes do convite, eles... Sim ou não? Né, Jean? Sim ou não? Verdade. Mas aí, eu vou ser bem direto com você hoje. Bem direto. Eu vou mais uma vez te importunar. E vou te entregar esse convite da parte de Deus para você. Eu sei que pessoas não gostam desse convite, né? Ela não faça não. Porque, pastor, eu não posso ir. Não adianta me incomodar com isso. Pastor, eu não quero ser grosseiro, indelicado. Sabe? Embora eu não quero, pastor. Eu não posso ir. Então, deixa eu falar sobre essa palavra para você. Como é pesada a resposta desse homem. Não posso ir. O homem está destinado, por assim dizer, a acabar com o assunto. A pôr o fim a toda e qualquer esperança para aquele empregado. Está dizendo, não, vai embora. Eu estou decidido. Eu não quero mais estar aberto à discussão. Eu não vou negociar sobre isso. Eu não vou conversar sobre isso. Apenas eu estou dizendo, eu não quero. Pode-se embora, eu não quero argumento, eu não posso ir. Está resolvida a questão. Então eu sei que alguns dos meus ouvintes que estão aqui hoje, alguns de vocês, de bom grado, com educação, até de uma forma silenciosa, às vezes, chegou a um tipo de protesto. Porque não é muito simpatizante com esse momento, que de vez em quando está determinados. E talvez você hoje esteja terminando de dizer mais uma vez, não, eu não posso ir. Não me incomode. Então deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Por que? Responda. Por que você deveria jogar fora a oportunidade da sua salvação? Por que você acabaria com todas as possibilidades que Deus está te dando através do convite, com esta palavra, não posso ir? Vamos imaginar sendo aquele homem, ele disse, não posso ir, então ele foi para a casa dele, e ele talvez preparou a sua ceia. Ele pensou assim, não é problema meu, é problema do anfitrião que me convidou, o problema é dele. Se ele vai perder os carneiros, os cevados, se vai desperdiçar ou não, então isso aí é problema dele. E talvez ele calculou isso na cabeça frequentemente. Não tenho problema com isso, o problema não é meu, o problema é dele, eu tenho minhas razões. Ele que se vire lá, eu não vou fazer nada, vou casar. Então talvez ele tentou colocar isso na mente dele o tempo todo. Não posso ir, eu tenho desculpa, minha desculpa é válida, eu vou casar, todo mundo tem que entender, eu tenho os meus direitos, então eu não vou. E é exatamente isso que os homens fazem hoje. Eu sei que muitos tiveram muitas dúvidas com relação a Cristo. Muitos de nós, muitas vezes, acreditamos assim, não posso ir. E hoje você está aqui. Muitos de nós um dia acreditamos que não teríamos chance, não dava. E hoje você está aqui, apesar da impossibilidade.
O convite foi feito a você. Sim ou não? E você recebeu. E negar este convite é algo triste. Porque não tem nada mais importante para um homem do que ele receber esse convite. Porque quando você nega esse convite, é como se estivesse dizendo, não, pastor, eu não posso ser salvo. Se você disser, eu não posso ir, você está dizendo, pastor, não posso ser salvo. Eu não devo continuar a ser um incrédulo. Eu preciso continuar sendo um incrédulo. Então eu não quero, pastor. Então você tem que parar um pouco. Se isso verdadeiramente não é sério para você, não envolve a tua vida simplesmente humana, passageira, envolve a eternidade. E isso seria uma coisa terrível para qualquer homem dizer perante Deus, não, eu não quero ser salvo, eu quero continuar sendo um incrédulo, continuar sendo um pecador. E aí os homens ficam dizendo isso o tempo todo, eu não quero, eu não desejo, eu não vou, eu não posso. E aí você não quer ser incomodado mais esta noite. E aí essa mensagem começa agora a te incomodar. E aí se o Espírito Santo de Deus me ajudar, eu vou incomodá-lo muito antes de você sair deste lugar. Você pode até sair. Eu tenho uma notícia muito pesada para você primeiro. Eu quero que nesta noite, quando você for dormir, você, naquele travesseirinho macio, né? De pena de ganso, sei lá. Você comece a ter aquela sua cabeça sonolenta. Eu quero que comece a agir de você uma ansiedade, sabe? E você comece a se preocupar com os teus pecados, tudo que você tem feito. Eu oro que o Espírito Santo faça isso após essa mensagem. E você não consiga dormir direito nessa noite. Talvez você queira usar esse discurso, eu não posso ir. Mas esse discurso é o mais miserável que um homem pode ter para com Deus. É o mais miserável. Então eu te concedo já, jogue fora essa palavra. Jogue ao vento, não dê continuidade a isso. E receba a grande festa de amor que Deus tem preparado para as almas famintas. Se esse é o seu caso, Ele te convida. Então, duas coisas eu quero dizer nessa noite. Primeiro, se negar um banquete para aquele homem era ruim, dizendo eu não posso ir, já era algo feio, desonroso. Quanto mais, pior para você é dizer, não, eu não posso ir para Cristo. Eu não posso ir para Cristo. Então lembre-se disso. Muitos foram convidados. Só que aquele convite ele não ia ser repetido nunca mais. Era uma festa, era um banquete. Era um só convite. Então, não haveria depois um outro banquete, não seria banquetes todas as noites, não. Era uma única oportunidade. E eles disseram, não posso ir. Segundo, o homem estava decidido, depois de aquelas pessoas negarem o seu convite, ele convidar outras pessoas. Ele não ficar insistindo, não. Vem, por favor, faz isso não. Vem, não. Ah, não quer não? Pronto. Então entenda isso. O que acontecerá? Pense nisso. O que acontecerá quando você morrer? Porque a partir do momento que eu me afasto da única porta de salvação, do único caminho da salvação, só resta uma pergunta: para onde eu vou quando eu morrer? Se hoje eu tenho jogado fora tão grande privilégio de ter a salvação, o perdão dos meus pecados, se eu não quiser essa única chance hoje, então eu te peço, observe isso com muito cuidado. Não é um jantar que você vai perder, não é. Esse não posso ir vai levar a consequências sérias. Você pode perder a vida eterna.
E o tempo nesta vida jamais será encontrar novamente uma outra graça, um outro caminho ou uma outra porta. Você vai perder a oportunidade do perdão de todos. Escute, eu falei todos os seus pecados. Você está perdendo a reconciliação com o teu Deus. Você está perdendo a adoração na família de Cristo. Essas perdas são poucas? Não medite, são poucas. Você está perdendo, sabe o que mais? A alegria de viver uma vida com Cristo. Você está perdendo o conforto na morte. Pensa nisso. A morte é desesperadora. A morte leva as pessoas a ficarem preocupadas. Já viu alguém com câncer próximo da morte que não tem Deus? O desespero de querer viver, de não querer morrer, de deixar os seus bens, seu dinheiro, sua casa, seu carro. Agora olhe para um cristão morrendo. Vou dar o testemunho da minha avó materna, crente em Jesus. Meu avô conta, meu avô descrente. E é uma palavra tão simples que ele usa. E as pessoas que são mais antigas do interior sabem disso. Ele diz assim, meu filho, chamando de meu filho, Wagner, a sua avó morreu como um passarinho. Aí eu, como um passarinho? Sim. Calma, serena, tranquila. Uma mulher cheia de fé, crente. Pegou uma diabetes muito forte, ficou cega. Eu acho que teve uma infecção generalizada. Morreu em casa. Consciente. Foi morrendo, fechou os olhos. Agora, olha uma pessoa sem Deus próximo da morte. O desespero dela. A agonia, o medo, o terror, o pânico. Porque não há esperança. Não há esperança. Então lembre-se que hoje você está jogando fora a esperança, o conforto. E aí quem pode colocar isso, estimar isso em valores monetários? Quem pode? Então não perca sua alma imortal, não perca isto. Você pode até ganhar o mundo inteiro, mas não será recompensado por esta perda. Não será. Perca o que você quiser, meu amado, minha amada, mas não perca a sua alma. Olha o teu irmão e disse, irmão, perca o que você quiser. Perca tudo o que você puder, mas não perca a sua alma. Aplauda o Senhor. Busque a salvação. Por quê, pastor? Porque sem ela, teria sido melhor que você nunca tivesse nascido. Sem a salvação, é melhor nem nascer. E aí pense, não vir a Cristo implica, irmãos, no maior insulto que pode se ter feito ao seu Criador. Porque medite comigo, já não basta você ter afligido a quebra de suas leis, né? Os 10 mandamentos. Já não basta o pecado que você comete, simplesmente não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do teu próximo, né? Não cobiçarás as coisas do teu próximo, e assim por diante. Vocês que sabem os 10 mandamentos. Honrará o Senhor teu Deus, e assim por diante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, resumindo esses 2. Já não basta você ter quebrado e insultar a Deus todos os dias com a quebra de sua lei. Agora, imagine qual será a indignação quando você recusa a misericórdia deste Deus. Você quebra a lei, Ele te oferece a misericórdia, a graça e diz assim, não quero. Imagine isso. Quando você vira as costas para o seu filho Jesus.
Quando você recusa não só o seu Deus, mas você está recusando o seu Salvador, crucificado, pendurado no madeiro, na cruz. O único que pode te salvar. Então, não vire as costas para a sua redenção. E aí eu falei lá na Taitinga sobre isso. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Moisés mandou o povo aspergir o sangue do cordeiro nos ombrais e em cima da porta, nunca embaixo. Nos ombrais, na lateral e em cima. Mas nunca embaixo. Por quê, pastor? Para que o sangue do cordeiro não fosse pisado. Ninguém pode pisar no sangue do cordeiro. Ninguém pode. Jesus não derramou o seu sangue para ser pisado. Isso seria algo desastroso, profano, insultante. Então era sobre os ombrais, as vergas das portas. Então, eu vou te dar um conselho. Não passe por cima do sangue de Cristo. Fazer isso, você está recusando a sua grande salvação. Não se vire contra Ele. Não vir a Ele é deixar de ser salvo. Você será condenado. Mesmo. Não, pastor, eu sou tão bonzinho. Eu ajudo tanta gente, pastor. Mas eu pergunto, você é amado de Deus? Você é amado de Deus? Porque a palavra de Deus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o que me ama, será amado por meu Pai. E eu me revelarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Então a questão não é ser bonzinho no teu julgamento, ou no julgamento das outras pessoas. A questão é, você vive os mandamentos de Deus? Quando Deus olha para você, Ele te vê um miserável, uma miserável. Um homem que está condenado. Se não for a sua graça que Ele te oferece hoje, você pode dar todas as tuas riquezas, toda a tua fortuna para os pobres, não valerá de nada, amado. Você não pode comprar a salvação. Ela não tem preço estimado nesta terra. O preço dela qual foi? O sangue do Cordeiro. Não foi por ouro nem prata, coisa corruptível da palavra, mas foi pelo sangue imaculado de Jesus. Pense nisso um pouco. Não insulte, não pise, não afronte o seu mestre, o seu Senhor, o Salvador, o Criador. Vou meditar aqui um pouco. Aquele homem declarou assim, não posso ir. Mas por quê? Não, porque eu me casei com uma mulher. Foi desculpa dele. Não, pastor, eu me casei com a mulher. Então, pera ainda. Aquele homem, ele morava naquelas regiões ali do Oriente. Eu sempre confundo Oriente com Ocidente, que é Oriente. E lá, todo mundo sabe que os homens são os homens, né? São cabeça. As mulheres lá não apitam, não. É diferente do Brasil, né? É diferente do Brasil. O Brasil, as mulheres tá aí tomando tudo que tem. Olha os homens tudo rindo aí, os homens. É sério, irmãos. Mas naquela região, não, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez. E esse personagem, esse homem dessa desculpa, não, eu me casei, então pera ainda. O que ele estava querendo dizer era o seguinte, não, eu não vou, porque a minha esposa não deixou eu ir, é isso? Não, eu não vou, diz lá pro anfitrião que eu não vou, porque eu casei, tu sabe, é a minha mulher. Ela não deixa eu ir, então pera ainda. Tudo bem que aqui em Fortaleza, no Brasil, essa situação pode até ser verdade, tem casos que realmente é assim. Agora, nenhum oriental diria isso. Não, a minha esposa não deixou eu ir. Mas eu vou bem sincero agora, vou ser bem sincero. Eu não acredito que um homem não possa servir a Deus aqui mesmo, no Ceará, cada macho, dizendo assim, não, a minha esposa, pastor, não deixa eu ser crente não.
Eu não acredito. Será que você é capaz realmente dessa desculpa? Peraí, ainda, foi sua esposa que morreu por você na cruz? Ela é que é responsável por você ser ou não ser cristão, é isso? Se eu te chamasse de barriga branca, tu ficava com raiva? Barriga branca? Todo mundo sabe que é barriga branca, né? Aqui no Ceará é o homem que é mandado pela mulher. Barriga branca. Então deixa eu fazer uma pergunta. Será que ela te controla em todas as coisas? Ela te comanda em tudo mesmo? Então deixa eu fazer outra pergunta. A tua alma é realmente sua? Não, seja sincero, a sua alma é sua? Porque esse homem deve ser muito tolo se ele deixar a mulher levar ele para o inferno contra a vontade dele. Não, pastor, eu queria ir para o céu, mas o senhor sabe, né? A minha mulher gosta do inferno, ela gosta das cores do cão. E eu gosto tanto dela, pastor, sabe? Pensa bem nisso. Para de jogar a culpa de seus pecados em cima da sua esposa e assuma as suas responsabilidades para com Deus. Eu creio, irmão, que o homem não deve de forma alguma se rebaixar a este ponto, dizer, não, pastor, eu não posso ir porque minha mulher não deixa. Ela controla todo o resto. Por exemplo, ela te impede de sair de casa todas as noites. Você quer passear um pouquinho, ela te impede? Peraí, é ela que escolhe os teus amigos, as tuas companhias, é ela que faz isso? Hã? Não, porque se eu não me engano, na verdade, o homem cearense, ele é um cabeça dura, ele é um teimoso, sim ou não? Muitas vezes ignorante, sabe? Mas, não, irmão, o negócio é sério, irmão. E então, peraí, quando se trata de matéria de religião, das coisas espirituais, do reino de Deus, e aí, peraí, agora não, pastor, agora quem manda é a mulher nesse caso aí. Aí, pastor, é com ela. Então, paciência, irmão. Paciência. Eu não usaria essa desculpa para com Deus. Você sabe que a culpa de não vir a Cristo é sua. Se você quiser procurar coisas melhores para você, você vai. Não é a sua esposa que vai te impedir jamais. Ah, eu não posso ir por quê? Porque eu tenho uma esposa, pastor. Eu tenho uma esposa. Estranho. Porque aí era a razão pela qual você deveria realmente ir e puxar ela pela mão, puxar ele pela mão, vamos para a igreja. Porque nem eu e nem você é crente, então vamos para a igreja. Vamos procurar a Deus. Pense nisso. Você deveria procurar duplamente a graça de Deus para você e para ela. Deveria ganhar a sua esposa para Cristo. Da mesma forma a mulher. Uma mulher que se lamenta do marido não é convertido. Ei! Se aproxime mais de Deus. Que aí assim você vai também conquistar o seu marido para Cristo. Da mesma forma o empregado. Ah, pastor, meu patrão é um carniça. Pois comece a viver como cristão e transforme ele em um homem de Deus através do seu testemunho. Não dê desculpa. Sirva a Deus no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, com crente ou descrente. Mostre a diferença começando em você. Aplauda o Senhor da glória. Se a vela do teu vizinho é apagada, não apague a sua. Mantenha a sua acesa. Acesa. Mas não diga, não, pastor, não vou frequentar a igreja, não vou ser crente para a esposa. Não, não cola não. Não cola.
Pelo contrário, você deveria realmente puxar mais ainda a sua esposa ou o seu esposo e trazer para a casa de Deus. Mas aí, talvez você diga assim, não, pastor. Porque nem todo mundo diz assim, não, pastor, porque eu me casei, porque é da minha esposa. Então nem todo mundo tem essa desculpa, é verdade. Mas dizer assim, pastor, eu não tenho tempo. Aí todo mundo diz. Solteiro, casado, tanto faz. Não, pastor, eu não vou, eu não quero ir, eu não posso ir, porque eu não tenho tempo. Então vamos meditar um pouco, peraí ainda. Quantas horas tem o dia? 24 horas para todo mundo ou só para algumas pessoas? Para todo mundo. Então eu tenho 24 horas do meu dia. O diácono Jean também tem. A pastora tem 24 horas. Todo mundo está aqui tem 24 horas. Você tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas dada por Deus. Eu disse, não, eu não tenho tempo. Então eu te pergunto, o que você tem feito com ele? O que é que você tem feito com o tempo que deveria ser dedicado a Deus? Cadê a parte do tempo da sua vida para com Deus, para com as coisas de Deus? Você tem roubado de Deus a parte do tempo que deveria ser dedicado para buscar a Ele e aprender a sua vontade. Você tem negligenciado isso. Quer ver? Você tem tempo suficiente para coisas comuns. Eu nunca vi ninguém andando pelado na rua, dizendo, eu não tive tempo de me vestir. Eu saí tão apressado do trabalho, pastor, olha aí, eu só de tanga. Não, você calcula no relógio, você faz o tempo, ainda que perca o ônibus. Não, esse é o tempo de eu me vestir. Aí você não tem tempo para cobrir a nudez da sua alma. Você não tem tempo para se vestir com vestes santas. Ei, você tem tempo para comer? Quem já comeu hoje? Teve um que não levantou. Não procura a secretaria da igreja depois. Estou brincando. Sei que todo mundo comeu. Mas é para que você tenha uma noção. Se você parou para comer hoje, então você fez esse tempo. Você teve o tempo de se alimentar o seu corpo. Então eu te pergunto, será que Deus é tão cruel que não te deu tempo para você alimentar a sua alma? Claro que deu, amado. Claro que deu. Deus te deu tempo para você alimentar a sua alma também. Se você tem tempo para alimentar o seu corpo, deve ter tempo para alimentar a sua alma. Você tem tempo para se olhar no espelho, não tem? Lavar o rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, passar a maquiagem. Então você deve ter tempo para olhar para dentro de si mesmo e ver as necessidades espirituais que existem hoje dentro de você, causado pelo pecado, pela teimosia, pela a cabeça dura que você tem. Pare um tempo para buscar as coisas espirituais. Pare. Você tem tempo para coisas comuns da vida. E aí você diz que não tem mais tempo para as coisas mais graves, as coisas mais importantes, que dizem em relação à eternidade, que falam da sua alma e da sua imortalidade, as coisas mais sérias, mais importantes, você diz, não tem tempo? Então, peraí ainda. Quanto tempo você gasta com conversa fiada na rua? Quanto tempo? Na esquina conversando. Conversa fiada. Quanto tempo? Quanto tempo que você gasta em investimentos frívolos? Desnecessários, muitas vezes. Quanto tempo? Internet, Face, TV, videogame, etc. Quanto tempo? E aí a gente escuta o tempo todo. Você diz, não, pastor, não tenho tempo. Tem um tempo. E aí eu sei que existem pessoas que se você pegasse ela subitamente, amarrasse ela, eu sei disso, jogasse ela lá no rio Cocó, amarrado numa pedra,
Ninguém sente falta dela. Porque elas não fazem nada. Não fazem nada, não ajuda ninguém, não faz bondade, não dá caridade, não trabalha, não ajunta uma folha, um papel no chão, não atravessa uma senhora na rua necessitada, não fazem nada. E se as pessoas sumissem assim de repente, ela não ia fazer falta a ninguém. Aí essa pessoa tem o mesmo argumento, não, porque você não procura Deus, que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. E a gente sabe que isso não é verdade. Quer ver? Quantos homens e mulheres têm tempo para cuidar de casa, trabalho, faculdade, segundo emprego? Quantos fazem isso? Eu já tenho um emprego, né? Mas doido para arrumar outro. Vamos para a igreja, não tenho tempo não. Se de repente a tua empresa crescesse, se de repente você tivesse agora uma outra loja, uma loja nova, Deus te desse uma nova loja para tu cuidar, tu teria tempo? Não daria um jeito, né, pastor? Aí é? Daria um jeito? Daria. E para Deus você não dá um jeito. Para as coisas espirituais você não tem um tempo. Então, ei, pare de mentir para Deus, dizendo que você não tem tempo. Quando o homem quer fazer alguma coisa, se ele tiver vontade, ele tem um tempo. Ele faz o tempo. Então, não se engane, na verdade, que a Deus não engana. Não se engane dizendo, não tenho tempo. Onde há vontade, há um caminho. Onde há um coração para Deus, há tempo de buscá-lo. E de sobra. De sobra, tempo suficiente para você buscá-lo. Isso é verdade. Então, essa desculpa da sua mente teimosa, dizendo, não tenho tempo, as minhas horas são escassas. Não é verdade. Não é. Quando o teu coração virar para as coisas de Deus, você vai ver isso. Então o tempo não é a questão, é a tua mente, é a tua consciência, é o teu coração. Ei, escute isso. Aceitar a Cristo. Deus não vai te pedir para você tirar um mês de férias do trabalho, não. Porque você não tem um tempo. Quem disse que tu vai deixar sair do teu trabalho? Deixar o teu emprego? Deus não quer que você tire um mês de férias do teu negócio, não. Ou então, nós não queremos também que você passe 2 semanas jejuando e orando na igreja sem parar. Não é isso não. Ou então, não, você só pode ser salvo se você se trancar na igreja todas as manhãs, 1 hora de oração, meditação. Senão você não é salvo. Não tem nada disso. Não tem, se bem que seria bom que os cristãos fizessem isso, pelo menos, né? 1 hora de meditação e oração todos os dias. Mas a única exigência de Deus para você é que você acredite no seu Filho Jesus Cristo, que você abandone o seu pecado e que você venha para Ele servi-lo. É isso. E aí eu tenho certeza absoluta que um oleiro, o nome que faz um vaso, oleiro, ele pode ir à roda do oleiro e também orar, sim ou não? Sim ou não? Ele pode aqui estar moldando o vaso e orando, sim ou não? O homem pode assentar tijolo e orar, sim ou não? Sim ou não? O homem pode dirigir um carro e orar? Uma costureira pode costurar e orar a Deus? Ela pode varrer a casa, sim ou não, e orar a Deus? Ele pode andar de cavalo e orar a Deus, sim ou não? Ela pode, essa pessoa pode, basta querer. O tempo não é desculpa para Deus. Deus não vai tomar tanto o teu tempo a ponto de interferir que você faça as suas funções normais da vida. Então jogue fora essa desculpa, não diga mais, não posso ir porque não tenho tempo. Ei,
se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, e eu tenho certeza que todo o teu tempo será livre para servir ao Senhor. Você já não terá mais um momento a menos que for necessário para servi-lo. Porque é isso que ele faz com a vida do homem. Ah, pastor, mas espera ainda, eu tenho coisa mais importante para fazer. Então vamos lá. Você vai ter que engolir isso. Você não tem mais nada importante a fazer, tenho certeza. Isso é impossível. Nada debaixo do céu pode ter a mesma importância do que você se reconciliar com seu Deus e ser salvo por Jesus. Nada. Nada. Tu me responda. Qual é o negócio mais importante? Ganhar dinheiro? É isso? Onde está a importância disso? Você pode até obter um monte deles, ter muito dinheiro trabalhando. Você vai ganhar, sabe o quê? Mais trabalho para administrar. E quando você morrer, vai deixar os que ficaram vivos. E aí? Ah, pastor, eu quero uma oportunidade para estudar, tem uma faculdade aí, eu não tenho tempo, não dá certo, pastor, para ainda. Seguir a Cristo, servir a Jesus, é muito melhor do que qualquer estudo. Exemplo, você vai estudar o quê? Ciência, artes, política, anatomia, matemática, o que você vai estudar? É importante, realmente essas coisas são importantes. Mas são mais importantes que a sua alma? Responda. Não, responda. Porque eu tenho certeza, se você tiver uma mente educada e perdido, será tão ruim perdê-la na cultura e na aprendizagem, como perder na ignorância. Tanto faz ser inteligente no inferno, que é burro no inferno. Está no inferno. Então entende isso. Não coloque nada antes de Deus. Seu primeiro dever é estar bem com Deus, que fez você. Que fez você. Cristo redimiu você. Você sabia? Você conhece isso? Você já estudou sobre isso? Você conhece as verdades da redenção? Da reconciliação com Deus, através da morte do seu filho. Você sabe alguma coisa sobre isso? Nada é mais importante para o homem do que ser obediente ao seu Criador, do que desfrutar do amor de Deus. Nada é mais importante do que essa ciência. Nada, portanto, pode ser tão importante para um homem como ser perdoado por meio do Salvador, transformado pelo poder do Espírito Santo e se tornar de inimigo de Deus em amigo de Deus. Tem algo mais importante? Responda. Seja sincero. Ah, pastor, mas espera ainda, pastor, eu não posso ir. Por quê? Porque o meu negócio ocupa muito tempo, pastor. Então vamos lá. Será que a tua empresa ou o teu negócio não estaria bem melhor se você estivesse bem com Deus? Hã? Porque muitas vezes o negócio dá errado. Adivinha por quê? Porque o homem está errado. Porque o que ele faz, às vezes, não compete, não está no propósito de Deus. O propósito dele é ao contrário do de Deus, ao propósito de Deus. Então ele anda se batendo com Deus. Se você andar desobediente a ele, pode ter certeza, as coisas vão ser difíceis mesmo. Agora, se você estiver bem com Deus, saiba que o próprio Deus trabalhará em teu favor, em favor do teu negócio, da tua vida, da tua empresa. E aí um certo homem chegou na igreja e ele viu um desenho lindo. Uma imagem de um camponês, um homem agricultor, ajoelhado, olhando para o céu. Isso é um desenho.
e os céus abertos, e ao lado desse homem, um anjo com a enxada capinando em lugar do homem que estava orando. Ele viu essa imagem na igreja, ele achou, ele ficou meditando. Um camponês tirou um tempo para orar, e o anjo, céus abertos, e o anjo foi lá e capinando por ele. Eu sei que isso não acontece, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Mas eu creio no que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí eu creio. Porque é a palavra de Deus que diz. Então entenda isso. Se servir a Cristo não te faz mais rico, e não vai mesmo te fazer, não te tornará com certeza mais rico, mas uma coisa eu sei, ela vai te tornar mais contente, mais feliz, porque aí um jantar de erva, sabe, de ovo com feijão e arroz, vai ser muito melhor do que de um boi gordo, um filé mignon, né? Uma picanha na brasa de um homem sem Deus. Não tem nada mais gratificante do que você estar aqui ao redor de sua mesa. É só um ovo com feijão, mas o coração cheio de paz ao redor da sua mesa, com seus filhos, esposa. Deus, a alegria verdadeira. Isso é gratificante, querido. Então eu tenho certeza, você não tem nada mais importante do que buscar a Deus, do que a eternidade. Ah, pastor, ainda, pastor, eu não posso arcar com os custos. Eu não posso arcar com os custos. De quê, meu filho? De quê? Não, pastor, porque, sabe, pode ser muito caro e tal, tem que dar oferta, né? Tem que dar dízimo. Não, ainda, pastor, não dá certo. Não, ainda. Quem disse que servir a Cristo custa alguma coisa? O que você quer dizer com isso? Qual é o custo? Custa dinheiro? Não precisa. Na verdade, não vai custar-lhes mais do que você gostaria de dar de coração. Porque o cristianismo é isso. Deus vai lhe dar, sabe o que? Um espírito generoso. Generoso. Você vai amar apoiar as coisas de Deus, a ajudar os pobres, a contribuir nas construções, a trabalhar, a fazer missões, tudo para o engrandecimento do reino de Deus. Não é pagar, não é contribuir, não é isso não. Vai ser, na verdade, é um privilégio, é um ato de gratidão do cristão. Nada será arrancado à força de você. Deus até abomina dinheiro que vem às forças, arrancado pelo engano, pela obrigação, pelo constrangimento. Deus abomina isso. Então não terá custo algum nesse sentido. Você dará apenas ao passo que Deus te prosperar, que Deus te abençoar. E vamos meditar um pouco sobre isso mais profundo. Espera ainda. Vamos ser justos agora. Quanto você irá pagar para assistir um jogo do Brasil? Quanto? Não, pastor, vou nada, é muito caro. Tá certo. E do Fortaleza? Como é que você perde tempo para esse jogo do Fortaleza? E no Ceará, que não passa muito longe? Quanto você gasta? Hã? Qual o preço que você paga para passar ali 2 horas gritando, feito um louco? E você nem acha caro, né? E vai toda semana, praticamente 2, 3 vezes. Você vai 3 vezes por semana. 3 vezes por semana no estádio. E com os vícios, quantos gastam? Com a jogatina, Totoleque, Mega Sena e tantas outras coisas. Quanto você gasta por semana? Soma isso por ano. Hã? Quanto você gasta de cigarro? Quanto? Então, pera ainda. Isso é verdadeiramente um gasto. Isso verdadeiramente é uma despesa. Mas servir a Deus,
pode ter certeza, é o investimento mais glorioso que você faz na sua vida. Sabe? E aí tantas pessoas gastam com tantas besteiras. E quando você investe no reino de Deus, você se converte, você vai economizar. Porque você não vai mais gastar dinheiro com fumo, com drogas, com bebida, com prostituição, com jogatinas. Você vai agora ganhar. Ganhar. Você vai economizar. Aonde? Em favor dos santos. Da generosidade. Você vai criar hábitos de ajudar pessoas. Eu não vejo isso ser um gasto, eu vejo isso ser um investimento nas coisas espirituais. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso. Por quê, minha amada? Por quê, meu irmão? Porque eu vou perder muitos amigos, pastor. Sério? Que amigos? Será que vale a pena manter estes amigos que na verdade são inimigos de Deus? Peraí, eu pensaria um pouco na sua vida, se fosse você. Você tem uma mulher que não quer que você vá para a igreja. Você tem um amigo e amigos que não quer que você vá para a igreja, você está péssimo de relacionamento. Porque os teus relacionamentos estão te conduzindo, sabe para onde? Para o inferno. Então abre os teus olhos e quanto é tempo. Eu não vou falar para tu jogar tua mulher fora, mas os teus amigos jogam. Luta pela tua esposa, pelo teu esposo. Você é casado, está lá, luta. Agora toma cuidado com esse tipo de relacionamento que te afasta de Deus. Você está com pena de deixá-los. Amigos desse tipo não vale a pena, pode ter certeza. Ah, pastor, o que eu quero dizer é que eu perdia muito os meus negócios. Tudo bem, eu não vou pedir para você explicar nada sobre os seus negócios. Você quer algo estranho nessa afirmação. Você conhece o seu negócio, sem dúvida. Mas uma coisa eu sei, existem ofícios, sabe? Existe tipo de negócios que só traz desperdício para as vidas. Só traz morte. Condenação para as pessoas. Aí eu não hesito em dizer, abandone este tipo de negócio. Eu não hesito. Negócios que levam à morte, que levam aos vícios, que levam à prostituição. Ou então negócios que tem a balança fraudulenta, negócios que são corruptos, cheios de enganação, negócios que são por trás de papeladas falsificadas, negócios que são feitos por dinheiros lavados. Negue-os, abandone-os pela sua salvação. Pela sua salvação. Ah, pastor, mas espera ainda, eu vou ter que deixar alguns prazeres, pastor. Deixa eu falar de mim para você agora. Eu não sou um cara velho. Tenho cara de velho, mas não sou um cara velho. Eu tenho 34 anos de idade. Quem conheceu a minha infância, me viu um cara brincalhão, divertido, gostava muito de brincar. Mas quem me conhece hoje, sabe que eu continuo feliz, alegre, brincalhão. A única coisa que Deus fez foi trocar os meus prazeres. Eu não deixei de ser feliz depois que eu aceitei a Jesus. Ele me deu outros prazeres. Ele me deu outras alegrias. Se antes eu me alegrava bebendo, hoje eu me alegro pregando. Se antes eu me alegrava me prostituindo, hoje eu me alegro salvando vidas, evangelizando, ganhando almas. Então, peraí, o que Deus faz não é roubar a tua alegria. Ele transfere e te dá alegria de verdade. O que Ele faz é isso. Eu sirvo a Cristo há quase 18 anos. 18 anos. E eu não me arrependo de ter vindo a Ele. De ter dedicado a minha vida, esses 18 anos da minha vida a Ele. Não me arrependo.
Porque os prazeres do mundo, Ele arrancou. E me deu outros. Então se eu tivesse, com esta vida que eu tenho hoje, que sentar e conviver ao lado de pessoas que eu vivia outrora, eu não suportaria. As piadas, as brincadeiras, sabe, o tipo de comentário. E aí eu não sei, irmãos, como é que tem cristão que consegue, sabe, ter aquelas amizades profanas, aquelas piadas, sabe, muitas vezes imorais, e ri, se alegra. Meu Deus, você precisa se converter. Porque o prazer do crente não está nestas coisas mais, não deveria estar. Porque você é uma nova criatura. É um tormento para mim, seria um tormento. Ter que ouvir conversinha, piadas, sabe? Perguntinhas e conversinhas. Que eu não gosto nem de lembrar, me dá repugnação. Do que eu fazia com eles. E hoje meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, não coabita mais naqueles lugares. A Bíblia diz que o crente em Jesus, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu não consigo ver isso. Eu não tenho prazer, e é isso que Deus faz. Ele arranca estes prazeres e coloca novos prazeres e te faz a pessoa mais feliz do mundo. É isso que Deus faz. Porque os prazeres deste mundo é cheio de poeira, cheio de imundícies, de areia. Eu lavei minha boca dessas coisas. Eu santifiquei os meus ouvidos com essas coisas. E não tem mais como eu me alimentar com essas iguarias que o mundo oferece. Não tem. Ah, pastor, eu escuto tantas dizer, mas eu não posso ir. Mas por quê? Não, pastor, eu tenho compromisso amanhã. Que compromisso? Qual é o compromisso que te impede de ser salvo hoje? Que compromisso é esse que você tem que fazer amanhã, que você não pode aceitar Jesus hoje? Que compromisso é esse? Não, pastor, deixa para depois. Quando? Segunda? Não, depois. Terça? Não, eu tenho um outro. Qual? Quarta? Ei, você nunca vai chegar a esse dia enquanto você não tomar essa decisão hoje. Não é conveniente ser salvo hoje? É, pastor, por quê? Não, eu quero viver, pastor. Eu quero viver um pouco mais. Sério? A vida que se vive hoje em nossa nação, em nossa cidade, não é vida. Não é vida. Aos olhos de Deus, na verdade, essa vida que estão vivendo aí fora é morte. Ah, pastor, mas eu sou tão novinho, eu sou tão novinha. Que bom! Você será um aprendiz em Cristo, uma criança em Cristo. É coisa boa. Está vendo que todas as tuas desculpas não colam? Nenhuma delas. Ah, pastor, mas eu sou só um peregrino, não vou ficar aqui muito tempo, não. Que legal. Tu aceita Cristo e aonde tu for, tu proclama a palavra dele. Um missionário. Olha que coisa legal. Ah, pastor, sei não, mas pare de inventar desculpa. Mas pastor, mas não, é tão difícil, pastor. Espera ainda. Quando você precisa de um médico, preste atenção aqui. Você diz assim, não, doutor, não, eu estou ligando para o senhor, porque eu não posso ir aí 10 horas da manhã, 11 horas. Tem como o senhor me receber aí meia-noite em sua casa? Hã? Não, se eu quer vir aqui 10 horas da manhã, não dá certo. Não tem como fazer isso não. Deixa eu ir aí meia-noite na sua casa, me consulta aí. Você faria isso? Pois é isso que estão querendo fazer com Cristo. Não, Jesus, agora não. Deixa para meia-noite.
Quando tu estiver despencando, tu estiver mole, não estiver mais prestando para nada, cansaço, fadiga, doença, enfermidade, aí tu vem, Jesus. Interessante isso, né? Essa proposta. Eu ficaria envergonhado. Envergonhado. Bem-aventurado é o homem que segue a Deus, a Cristo, jovem, e chega à velhice servindo a Deus. Ele poderá dizer: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu tenho certeza que os anciões que aceitam, às vezes, quando é ancião, eles se arrependem. Tenho certeza que eu, com os meus 18 anos, 18? 18 anos, eu me arrependi. Com 18 anos, meu Deus, por que eu não aceitei mais cedo? Imagine uma pessoa anciã, que já não tem tanta força, vigor para servir, ela queria evangelizar, ela queria ter mais força nas pernas para subir escada. Pergunte um ancião que aceita Jesus Cristo, não é verdade? Se ele não queria ter mais vigor para sair nas ruas à noite evangelizando, para dar tapa na cara do diabo, brigar com o bicho velho mesmo, nas orações, de madrugada ir para a vigília, subir monte, descer monte. Aí você vem com a história de que quer servir a Deus quando tiver velho. Velha, não cola. Não cola. Escute isso. Você acha realmente que Deus não é digno da sua força e de sua saúde? Será que Ele não merece isso agora? Não. Só quando você estiver desgastado, então você vai querer enganar quem? É justo isso da sua parte? Não dar a Deus o melhor dos seus dias? É justo isso? Dar a Deus o resto dos seus dias? E aí eu vou te fazer agora uma coisa para te preocupar. Tudo bem. Você quer entregar a Deus os últimos dias, os últimos anos da sua vida. Agora, quem te garante que Ele vai aceitar? Uma coisa no teu conhecimento quando jovem ia acontecer, quando chegar na minha idade avançada, eu conhecer a Cristo, é outra coisa. Agora, eu ter toda uma oportunidade, todo um conhecimento, receber os convites que eu estou recebendo, e dizer, não, quando eu tiver velho, quando eu tiver velho. Você tem certeza que isso acontecerá? Então, não é de admirar que o homem que faz esta proposta morra antes de envelhecer. Porque o que deve Deus pensar de você fazer essa proposta para Ele? Diga, eu não irei. Em vez de você dizer isso, diga assim, Senhor, me ajuda aí. Fique de pé em nome de Jesus. Diga, Senhor, me ajuda aí. Diga isso para Ele com o coração sincero. Em vez de dizer, eu não irei, e encerrar o assunto, diga, Senhor, me ajuda aí, Senhor. Aí depois diz, pastor, eu não vou porque é tão complicado, pastor, eu não consigo entender esse negócio de religião, de igreja. Ei, peraí, não. Até um pobre homem que não tem educação, ele pode entender. Ele consegue. O que você não consegue entender? O que você não consegue entender? Peraí ainda. Você não consegue entender que tem violado as leis de Deus, é isso? Que você é um pecador? O que você não consegue entender? Que Deus é justo para te punir? Você consegue entender isso? Sim? O que você não consegue entender? Por exemplo, que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelos teus pecados, que Ele levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Você não consegue entender isso? Que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, tira o pecado do mundo. Você não entende isso? Você não consegue entender que tem que acreditar nele, porque Ele tomou o teu lugar naquela cruz. Você não consegue entender isso? Que os seus pecados Ele tomou sobre si, para que nós fôssemos justificados através dele.
Eu tenho certeza que se você desejar entender, você vai entender. Não há nada no Evangelho que o homem não possa compreender, entender. Quando a mente se dispõe a fazer isso. Porque o próprio Espírito de Deus que vem sobre ele, o capacita a entender. E quando ele entende, ele passa a apreciar. Ele sente uma alegria. Ele começa até a ensinar outras pessoas. E eu sei também de uma coisa, que muitas vezes os sábios, o entendido, aqueles que dizem muito conhecedor, é o caminho do céu. Mas eu já vi muitas pessoas humildes, sem conhecimento, sem cultura, de montão, andar no caminho da verdade. Então eu oro nesta noite, que tenha aqui em nosso meio algum homem, alguma mulher, que diga: Senhor, me ajude aí. Eu aceito o convite. E não dizendo: não posso ir. Porque você viu aqui o exemplo infeliz desse homem. Você não pode ir a Cristo. Então, pera ainda. Milhões estão indo a Cristo. Milhões. Estão indo a Cristo. Ei! Talvez seu pai ou sua mãe faleceu e foi a Cristo. Talvez irmãos, seus parentes, avós seus morreram e foram a Cristo. Aí você diz: não vou a Cristo. Eu não vou. Minha mãe morreu, teve esperança, meu pai partiu, eu perdi irmãos, primos, já foram a Cristo. Aí você diz: não, mas eu não vou, eu não quero ir. Pense nisso. Talvez você diga agora: pastor, eu quero ir. Eu quero participar e comer da ceia do Salvador. Venha ser salvo. Porque se você não comer desta ceia, aceitar esta ceia, esse convite para este banquete, não haverá outro. Você não poderá escapar da ira vindoura que está por vir. Você estará condenado para sempre. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda quer dizer: não posso ir? E se você disser assim: pastor, não posso ir, você vai estar dizendo a verdade? Você está dizendo isso do seu coração? É isso? Você está encerrando o assunto eternamente, para sempre. Esse não posso ir, acabou as esperanças mesmo? É não irei de verdade? Então eu não acho que você diria isso. Eu não acho. Eu quero crer que você dirá assim: pastor, eu irei a Jesus. Eu me arrependerei dos meus pecados. Eu abandonarei os meus caminhos, pastor. Pastor, eu não quero mais provocar a minha condenação. Então venha. Venha agora. Venha de uma vez. Diga: eu vou voltar para Jesus, pastor. Como é que eu faço isso? Acredite nele, em sua mensagem hoje. Confie nele e ele vai te salvar. Nunca ninguém acreditou em Jesus em vão. Nunca ninguém acreditou em Jesus em vão. Ei, não se preocupa não. Ele mudará a sua natureza, bem como perdoará os seus pecados. Os seus desejos serão mudados. Ele te levará a uma nova vida. A partir de agora você vai crescer na graça de Deus. É nele que você deve confiar. É nele. Ei,
Ele te levará para estar para sempre com Ele. Você sabe o que é isso? Você será lavado no sangue do Cordeiro. Ele vai te dar novas vestes. Você vai ser glorificado. Eu oro para que o Senhor abençoe as palavras que eu ministrei nesta noite, que ela encontre guarida no teu coração. Sabe por quê? Porque nós podemos nos encontrar no céu um dia. Nós podemos encontrar no céu um dia. E eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Talvez hoje aqui nós somos estranhos uns com os outros. Ei, mas você não é estranho para Jesus. Ele te conhece. Então hoje, nessa noite, o Senhor fala ao teu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que você venha agora aqui. Eu não vou chamar mais. Eu não quero crer que se eu não posso ir, não é para sempre. Reveja esse não posso ir. Reveja as suas palavras. Eu vou orar agora. Venha, eu vou orar agora. Você que quer se reconciliar, pode vir também. Essa palavra é para você também. Você sabe que Deus falou no seu coração. Você sabe. São verdades que falam ao teu coração também. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Só o Senhor pode convencer, Pai. Só o Senhor pode convencer, ó Pai. Não me deixa, Pai, sair daqui deste lugar. Não me deixa, Pai, sair desse lugar sem ver, ó Pai, estas vidas prostradas aos teus pés. Oh Espírito Santo. Pode vir, pode vir. Pode vir, o Senhor te chama, o convite. Deus te faz o convite mais uma vez nesta noite. Eu vou orar agora. Sei que esses que estão aqui na frente estão se reconciliando. Eu quero chamar a pastora Ana Célia para fazer essa oração. Pastora Ana Célia, ora aqui por eles. Pai, nós queremos apresentar essas vidas diante da Tua presença, Senhor, a qual, Senhor, Tu tocaste no coração nessa noite. Vidas que estão precisando de Ti, sedentas, ó Pai. Deus, pela Tua presença, a sua alma chora, a sua alma anela, Deus, por esse Deus Criador, por esse Deus Salvador, por esse Deus Consolador, Deus de poder e Deus de glória, que Tu adentre, ó Pai, em cada vida, Senhor. Deus fortalecendo, fortalece essa jovem, Senhor, ser com ela, meu Pai, vai preenchendo o vazio do seu coração, vai, Senhor Jesus, trazendo uma alegria, Senhor, ao seu ser, meu Pai. Deus, Tu sabe como ela se encontra aqui nessa noite, como ela veio para a Tua casa, Senhor, e Tu falaste poderosamente ao seu coração, ó Pai, porque ela é importante para Ti, porque grande é a obra que Tu tem na vida dela, ó Pai. Deus, firma os passos dela, Senhor, nos Teus caminhos, fortalece ela, meu Pai, em nome de Jesus. Deus de poder e Deus de glória, toma esse casal também diante da Tua presença, meu Pai, fortalece, Senhor, segura em Suas mãos, ó Pai, Deus de poder e Deus de glória, que eles não venham perder tempo, meu Pai, Deus, em coisas, Senhor, que afasta eles da Tua presença, meu Pai, mas que eles venham, Senhor, a cada dia, Senhor, buscar, Senhor, do Teu conhecimento, Pai, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, fortalece eles em Tua
tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, toma também, meu Pai, essa jovem diante da tua presença, fortalece ela. Tu sabe da luta que ela tem enfrentado, Senhor, dentro do seu lar, meu Pai. Tu sabe, Deus, mas por isso, Senhor Jesus, que tu trouxe ela nessa noite aqui. O teu Espírito Santo a incomodou, Deus. Todos os motivos, Senhor, ela tinha para não estar aqui, Senhor, mas aqui ela está, Senhor Jesus. Fortalece ela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que tu possa estar revestindo ela com o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor da glória. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar, Vanessa.